Fechar os nossos olhos, sentar numa posição confortável e levar os nossos pensamentos juntos com a espiritualidade amiga. Vamos sentindo a magnitude do envolvimento desses amigos, que nesse momento dedicam seu tempo para estar em nossa companhia, nos auxiliando nesse estudo, nesse encontro de hoje. E vamos nos ligando aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, guias, gratos por esses amigos, mais uma vez nos auxiliarem para que pudéssemos estar aqui hoje, bem ligados, prontos para absorver os ensinamentos do Evangelho. Vamos nos ligando aos mentores do Espírito Soul, que realizam entre nós uma grande conexão de fluidos, de energias, de pensamentos, para que juntos, durante o estudo da noite de hoje, possamos estar uníssonos no objetivo, no aprendizado dos ensinamentos do Mestre, da doutrina espírita. E vamos sentindo a presença dos mentores do nosso lar, esses amigos que estão sempre nos guardando a nossa família, guardando a nossa casa, a nossa noite de sono. Junto deles, vamos abrindo as portas de nossa casa para as equipes espirituais responsáveis pela limpeza, pela higienização e pela proteção. Saudando os índios itaporãs e borbotanos, os pretos da princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulandu. Todos esses irmãos vão passando nos ambientes da nossa casa desde a entrada, todos os cômodos vão limpando, higienizando, tirando fora dos pensamentos, miasmas, negatividades, queimando tudo com suas ervas e com seus incensos, deixando tudo muito claro, muito limpo. Tudo preparado para a noite de hoje e para a semana que está por vir. Voltamos à entrada da nossa casa, saudando seu carro, seus arqueiros, lanceiros. Pedimos a Ele que deixe um ou mais seus cruzados à frente do nosso lado, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade, e permitindo a entrada apenas daquele que for autorizado pelo Pai. E assim a nossa casa está segura, preparada para mais um Evangelho. Do alto vemos a nossa casa envolvida em muita luz, e assim um farol reluzente também replica toda essa luz para todas as dimensões. Uma bandeira branca e hasteada nesse momento. As equipes espirituais podem perceber que em nossas casas está sendo realizado um Evangelho no lar. Que eles possam se fazer presentes junto dos irmãos necessitados do aprendizado também da noite de hoje. Saudamos o professor Eurípides Garçamur, saudamos o Dr. Bezerra de Menezes, os apóstolos e os primeiros cristãos, Maria de Magdala, Paulo de Tarso, todos esses irmãos abnegados na divulgação do Evangelho, abnegados na sua transformação moral. Que possamos utilizar as suas vidas, os seus propósitos, para que seja referência em nossas vidas, no apostolado cristão. Vamos sentindo a presença da nossa mãe, Maria de Nazaré, sentindo o seu carinho, o seu conforto. Colocamos em suas mãos as nossas dificuldades, as nossas tristezas e as nossas angústias. Que ela possa nos abraçar, nos acolher,
nos auxiliar nesses momentos de dor. Assim como fez com Jesus. E até Ele que ela nos guia. E vamos sentir todo o calor do Mestre, toda a sua luz nos invadir. Assim como todo o Evangelho que propõe uma transformação em nós. E que nós, dentro da nossa pequenez, da nossa humildade, possamos entender aonde falhamos, aonde precisamos melhorar, para assim poder servir, poder auxiliar em nome de Cristo. E assim vamos até o Pai, agradecidos por este momento, por termos saúde, por termos a nossa família, pelas oportunidades que temos, pelo que somos, mas que tudo isso pertence a Ti, Pai. E assim, gratos, dizemos do fundo do nosso coração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que já estavam por aqui e que estão aí proseando, né? Eu estou vendo no chat. Bem, pessoal, hoje a gente finaliza mais um capítulo do nosso Evangelho. Acho que é o penúltimo, né? Se não me engano. Acho que é o penúltimo. Depois temos o pedido de Teresa. Vamos lá. A Nana tá falando que tá com ruído ainda. Voltou, gente? O ruído? Se voltou, vocês me avisam que eu coloco os cabos aqui de novo. Acho que é só o som ambiente. Vamos lá. Mediunidade gratuita. Saiu. Boa, verdade. Por que saiu? Vou colocar de novo aqui, gente. Obrigado por avisar aí. Eu tinha saído. Eu tinha fixado ainda. Não sei o que aconteceu. Obrigado por avisar, Rosinha. Tá aí. Mediunidade gratuita, capítulo 26, itens 7 a 10. Tá? Vamos lá. Item 7. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos espíritos, para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal.
capítulo tá fácil, Milá. A gente que está estudando o livro dos médiuns, é um capítulo bom. Bom para a gente juntar as peças aí dentro de toda a codificação. O que é o médium, gente? Quem é o médium? Médium é aquela criatura que recebe um dom, né? Um talento, como a gente já falou aqui. Uma ferramenta. Essa ferramenta, ela auxilia essas pessoas a interpretarem os espíritos. E aí, interpretar os espíritos podem ser os espíritos bons e podem ser os espíritos maus. Se os espíritos comunicantes eles forem bons, o médium vai servir com um propósito. Né? Quando o ensinamento for bom, esse propósito vai ser qual? O de instruir as pessoas, o de ensinar um caminho para o bem, um caminho de boa fé. Então, esse é o compromisso do médium quando recebe, né, uma boa comunicação. As ideias recebidas por esse médium, né, os pensamentos, vamos exatamente para o que Kardec trouxe aqui, eles não são fruto de nenhum estudo, de nenhuma pesquisa pessoal desses médiuns. Eles são de outras pessoas, de outros seres. Né? Então, isso não pertence a eles, porque eles são um meio de comunicação. Tipo um telefone, assim, um telefone, né? Um megafone, um instrumento ali para fazer ressoar aquela comunicação, tá? Então, eles não são os donos daquela opinião, não são os donos daquela informação, eles são meros instrumentos. Ponto. Kardec também lembra nesse ponto, desse item 7, que os apóstolos tinham mediunidade, né? E eles usavam de tal forma para esse propósito citado. O Evangelho está aqui em nossas mãos. Os exemplos não só de Jesus, mas os exemplos deles também foram ricos o suficiente para perpetuar aí pela história. E todos nós temos mediunidade, né? Uns vão ter um pouquinho, outros vão ter um pocão, vão ser mais aflorados, mas todos temos mediunidade. E é isso que a gente vai ler aqui nessa continuação do item 7. Deus deseja que a luz atinja a todos, e não que o mais pobre seja deserdado e possa dizer: não tenho fé, porque não pude pagar. Não tive a consolação de receber o estímulo e o testemunho de afeição daqueles por quem choro, porque eu sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e encontra por toda parte, né? Se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, portanto, desviá-la da sua finalidade providencial. Então, privilégio é a palavra mais distorcida que a gente pode ter quando o assunto é comunicação com os espíritos. Por quê? Porque em momento algum, essa mediunidade, ela é uma vantagem para alguém ter em relação a outras pessoas. Não é uma vantagem. Ah, mas o outro lá se comunica com os espíritos, eu não, eu queria. Ou ele se comunicando com os espíritos, ele aparentemente tem uma vantagem. Tem uma coisa errada aí. Né? Tem alguma coisa errada aí. Porque em algum momento, essa mediunidade não pode, né? Não tem como ter essa possibilidade de vantagem. É só perguntar para qualquer pessoa que vê coisas tenebrosas, que vê coisas perturbadoras, que vê coisas tristes, ou a gente acha que é só luz, né? Só bênçãos, só graça, só vou ver espírito de luz, só vou receber informação de luz. Não, quem tem mediunidade aflorada também
ver outras coisas. Nem sempre serão só luzes. Então, para algumas pessoas que têm mediunidade e não entendem o que é aquilo, aquilo que elas têm é uma maldição. É algo ruim, né? É algo que precisa ser tirado, né? A sensação delas é que aquilo precisa ser tirado delas. E hoje no livro dos médiuns a gente entende, né? Lá tem muitas informações de que nos ensinam, né? Nessa literatura e vários momentos que essas comunicações elas precisam ser aliadas a uma boa moral, né? O que seria uma boa moral? Ao médium ter uma boa conduta moral, uma boa conduta ética, né? Isso facilitará, isso permitirá que o médium tenha um melhor controle dentro de toda a sua condição evolutiva quando ele tiver a sua mediunidade em exercício. A mediunidade, ela é justamente algo para auxiliar as pessoas, né? Ela não vem para atrapalhar a encarnação de ninguém. Muito pelo contrário, ela é para ajudar. Então, essas pessoas que vêm como maldição é porque ela precisa se trabalhar, entender o que é aquilo, né? Porque essa transformação, essa compreensão da mediunidade, ela só vai acontecer a partir do momento que a gente também entende que existe um plano maior que a gente, né? Senão a gente vai achar que ela está vivendo sempre num filme de terror. Então, a partir do momento que a gente entende o que é o plano espiritual, quais são as diferenças desses espíritos, aí, aliado à própria transformação moral, e isso é necessário, facilita demais, que os espíritos de luz vão querer se conectar a quem? Aos espíritos encarnados de média elevação? Não, eles vão querer se conectar àqueles, né, moralmente melhores, que os pensamentos serão mais próximos. Então, a gente tem que entender que é extremamente importante esse auxílio da mediunidade na encarnação. Qualquer pessoa que utilize a encarnação, ou melhor, a mediunidade dentro da sua encarnação, que não seja para um fim nobre, que seja para enriquecer, como ele traz aqui, né? Desviar da sua finalidade providencial. Ele vai estar mudando totalmente o propósito que é instruir, ensinar as pessoas para o caminho do bem. Certo? A Luana está falando aqui de um relato aí da última noite. Eu já achei que estava esquizofrênica quando começou a acontecer. E é difícil entender sozinho. Então, dois pontos importantes aqui, né? O da Luana e o da Rocha Net. O da Luana, citando a questão da esquizofrenia, né? Que muitas pessoas acabam entrando, né, nessa questão psicológica completamente desvirtuada, porque muitas já acabam perdendo a noção da realidade, né? E fica nesse processo de loucura e é puro psiquismo. Então precisa de muito cuidado, muito estudo, muito autoconhecimento e conhecimento da espiritualidade para conseguir aos poucos ter um melhor controle disso. E a Rochanete falando que é difícil entender sozinha, é difícil entender sozinha. É por isso que é importante a gente sempre estudar. Se não conseguir estudar, acompanhe um podcast que esteja estudando falando sobre, alguém que vai lendo e na dúvida assiste um vídeo no YouTube que você vai encontrar esse assunto de alguém que saiba explicar, né, para auxiliar e para que você tenha um embasamento sobre aquele tema. Não fique perdido. Eu não entendo o que essas palavras querem dizer.
eu não compreendo. E na dúvida, mesmo assim ainda não consegue entender, manda mensagem no inbox. Se a gente não souber a resposta, a gente vai buscar. Beleza? Vamos para o item 8. Item 8. Qualquer pessoa que conheça as condições em que os bons espíritos se comunicam, sua repulsa a todas as formas de interesse egoísta, e saiba como pouca coisa basta para afastá-los, jamais poderá admitir que espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que os convocar a tanta processão. O simples bom senso repele semelhante coisa. Não seria ainda uma profanação evocar por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Não há dúvida que podemos obter manifestações dessa maneira. Mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a turba de espíritos inferiores são muito pouco escrupulosos, atendem sempre a esses chamados e estão prontos a responder aos que lhe perguntarem, sem qualquer preocupação com a verdade. Aquele, pois, que deseja comunicações sérias, deve primeiro procurá-las com seriedade, esclarecendo-se quanto à natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conseguir a boa vontade dos espíritos é a que decorre da humildade, do devotamento e da abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e também material. Então, aqui a gente fala do quanto é importante esse estudo. Né? É exatamente isso que Kardec traz, o quanto é fundamental a gente ter esse estudo, essa compreensão da doutrina espírita. E quando a gente fala de mediunidade, tem muita coisa ainda que as pessoas não compreendem, porque para muita gente mediunidade é simplesmente aproveitar-se da comunicação de um médium, né? Vou aproveitar que aquele médium lá psicografa mensagem, vou ver se tem uma mensagem de um ente querido que eu quero. A gente esquece todo o contexto, ou a gente não entende, ou a gente não sabe todo o contexto que envolve o mecanismo do fenômeno da mediunidade. Então, é por isso que é importante nós estudarmos. Né? A gente fala de mensagem dentro do movimento espírita, principalmente, né? A gente fala muito das mensagens psicografadas, das mensagens psicofonadas, que são bonitas, que parecem ter uma mensagem de cunho elevado. A gente fala muito de reencarnação também, né? A gente fala bastante de reencarnação, falam bastante também, querendo ou não, de reforma moral, né? Mas essa comunicação saudável dentro da mediunidade, ela é pouco estudada, ela é pouco falada, pouco abordada. Então, essa qualidade essa comunicação saudável, essa mediunidade saudável, ela só vai vir de uma mediunidade com qualidade. Como que se obtém essa qualidade na comunicação? Né? Sabendo quem é o espírito comunicante, sabendo quem que é o médium comunicador, entendendo qual que é o objetivo daquela comunicação, qual o propósito. Então, essas informações, elas vão auxiliar a gente entender a qualidade daquela comunicação. Porque eu posso muito bem fazer uma brincadeira aqui no tabuleiro de Ouija, numa brincadeira do compasso, do copo, porque vai ter uma presença de um espírito, não vai? A partir do momento que a gente fizer a evocação, pode ter a presença de um espírito. Mas esse espírito vai ser um espírito de luz? Essa comunicação vai ter qualidade? Quem que é o espírito comunicante? Quem que é o médium dessa brincadeira? Porque a gente pode estar com 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas que não têm uma mediunidade aflorada, mas os espíritos vão usar o magnetismo, os fluidos magnéticos daquelas criaturas para poderem se comunicar. Como que está a psique dessas pessoas?
Elas estão perturbadas, passando por problemas, ou elas estão bem nas nuvens e tudo tranquilo? Então, olha quanta coisa vai medir essa qualidade. E aí a gente vai para uma outra questão. Essa questão de brincadeira e tudo mais, nunca vai atrair um espírito de luz. Porque espíritos de luz não brincam, né? Eles sempre estarão a par, envolvidos em assuntos sérios, informações que precisam trazer mais brincadeiras, bobeiras, evocações que não vão ser produtivas, esses espíritos não vão entrar em comunicação. Então, mesmo que um desses espíritos, dessas brincadeiras, se diga como um espírito de luz, como que eu consigo diferenciar esse espírito de um espírito iluminado, de um espírito abençoado? Se essas pessoas não têm conhecimento, não têm estudo, não vai saber. Elas podem estar sendo enganadas. Então, dificilmente elas vão ter uma qualidade nessa comunicação, né? Porque quem vai participar desse tipo de coisa serão espíritos inferiores, levianos, espíritos mentirosos, porque vão estar mentindo qual é a identidade deles, são espertos. Então, são espíritos que têm que tomar cuidado, eles vão dizer exatamente o que aquelas pessoas vão querer ouvir. E numa, no momento em que alguém paga para ouvir alguma coisa, para receber alguma informação, a possibilidade é muito semelhante a essas todas que eu citei. Então, por quê? Se nós não temos interesses materiais e morais envolvidos na comunicação, os espíritos de luz vão participar. Caso contrário, não dá para contar. A partir do momento que alguém está ganhando dinheiro, tem interesses materiais envolvidos na questão da mediunidade, a possibilidade dos espíritos de luz estarem ligados é pequena demais. Eu vou colocar aqui o post da Camila. A Camila fez um post hoje muito relevante, né? O meio mais poderoso de combater a influência dos espíritos maus é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. E isso já faz parte dessa nossa reforma moral, né? Da gente entender como que eu preciso adquirir qualidade nessa comunicação, porque o médium também é um instrumento, ele também faz parte da comunicação. Deixa eu ler aqui o comentário do Jorge. A primeira aluna comentou aqui: eu fui muito direcionada pelos espíritos de luz, porque até familiares achavam que eu tinha pirado, então os familiares tinham... pois é. E as pessoas acham mesmo, viu? Que a gente bitolou. Em alguns casos, seria necessário não só a ajuda da doutrina, mas também a ajuda da medicina apropriada. Verdade, Jorge. Em casos já onde a pessoa está num processo muito alterado, né? Onde ela já perde completamente a noção de realidade, ela precisa desse trabalho. Aliás, o psicológico tem que estar sempre junto, né, Jorge? Para a gente estar bem, o psicológico tem que estar sempre junto. Quanto mais noção a gente tem de que a gente precisa dele para estar bem, para nos auxiliar a estar bem, o tratamento espiritual é um complemento. É para que a gente também fique mais conectado ainda à espiritualidade. Então, o trabalho terapêutico, o trabalho de psicólogo, né, ele vai nos auxiliar porque é aquilo que eu falo toda semana quase, né, gente? A gente tem dificuldade dessa sublimação de pensamento, de estar num orar e vigiar constante, e quando a gente faz, quem consegue fazer terapia, consegue colocar para fora, consegue conversar sobre isso, consegue detectar essas pequenas falhas onde precisa melhorar em algumas coisas comportamentais,
Melhorar no sentido de ter uma vida mais saudável, justamente utilizando os métodos científicos, né, medicinais possíveis. E aí o espiritual entra como um complemento e vice-versa, né? Às vezes o espiritual acaba sendo mais importante, às vezes o científico material, mas o importante é os dois estarem unidos e um meio que ajudando o outro para que a gente tenha uma vida plena, certo? Vamos lá, dar continuidade aqui no item 9. Ao lado da questão moral apresenta-se uma consideração de ordem positiva, não menos importante, que se refere à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão, não somente porque isso a desacreditaria no plano moral, colocando os médiums na mesma posição dos ledores, que os ledores da sorte, mas porque existe ainda uma dificuldade material para isso. É que se trata de uma faculdade essencialmente instável, fugida, variável, com a qual ninguém pode contar a sério. Ela seria, portanto, para o seu explorador um campo inteiramente incerto que poderia escapar-lhe no momento mais necessário. Bem diversa é uma capacidade adquirida pelo estudo e pelo trabalho. Tá, depois eu continuo. Vamos entender essas questões aqui, primeiro, que Kardec acaba trazendo. Primeiro, ele diz que a mediunidade não pode ser utilizada como profissão, né? Aí, a gente que é difícil controlar os nossos pensamentos, né, Edna? Muito difícil. E aí é por isso que, quando a gente fala mediunidade não pode ser utilizada como profissão, me vem na cabeça essa figura aqui que eu trouxe nos stories, né? Primeira referência que eu tenho de médium que utiliza dinheiro em uma forma lúdica, né, uma forma figurada, é a Whoopi Goldberg no filme do Ghost. Então, ela acaba nem sendo médium no começo do filme, né? Ela não é uma médium, ela é uma picareta em busca de dinheiro. E depois ela desenvolve essa mediunidade que ela tinha um pouquinho, não percebia, e no final das contas ela acaba desenvolvendo de forma bem mais aflorada. Então, de tudo isso que Kardec acabou nos trazendo, por que os médiums não podem utilizar a mediunidade como profissão? Primeiro, porque seria uma afronta à justiça divina, né? Colocaria os médiums como os privilegiados, que eu já citei, e também eles seriam jogados, como está aqui no texto, a própria sorte nas comunicações, né? Sorte daquele que tivesse as melhores comunicações, e os outros, azar. E isso entra na justiça divina, vai totalmente contra os princípios, né, das leis de Deus. Então, todo mundo tem a mesma possibilidade. O que difere uma pessoa da outra, de ter mais mediunidade, de não ter mais mediunidade, de ver certas coisas boas, de ver certas coisas ruins, é claro que vem de outras questões, como as leis de causa e efeito, a reencarnação, o livre-arbítrio em outras vidas, e para essa também, né? Então, mais um motivo dos médiums não utilizar como profissão é porque é completamente variável. O que é isso? O médium ele pode ter sessões mediúnicas bem-sucedidas e outras mal-sucedidas. Né? Um dia ele tem boas comunicações e no outro não tem boas comunicações. Ele não consegue estabelecer quando ele vai conseguir, inclusive, ter contato com esses espíritos. Então, ele não pode garantir que hoje vai ter sessão mediúnica. Hoje na sessão mediúnica não dá para garantir, firmar, bater o martelo. É algo que também é incontrolável, né? Porque não tem essa previsão que eu falei. Não dá para ele falar, hoje eu vou baixar aqui, vou receber o espírito A, o espírito B, o espírito C, porque eu quero. Porque eu quero que a pessoa
no desenvolvimento dessa habilidade, na melhoria, na sintonia com os espíritos, na qualidade da comunicação com os espíritos, porque eu posso me comunicar com os mais variados espíritos, para não ficar preso sempre os mesmos, né? Então, o médium ele não pode se iludir, ele precisa estar sempre estudando, sempre se performando, para justamente estar com uma comunicação boa. Todos esses exemplos eles acabam destacando essa natureza da imprevisibilidade ligada às comunicações, na mediunidade. Tudo isso a gente encontra lá na literatura dos médiuns também. Então, os médiuns eles precisam ser incentivados ao quê? A cultivar paciência, tolerância, persistência nessa jornada mediúnica, né? Porque a capacidade que eles têm de se comunicar com o plano espiritual é algo muito importante, nem sempre estará disponível de forma constante. Deixa eu ver o comentário do Jorge que ele colocou aqui. Em alguns casos, que ele já colocou, aí a Gina falou que é difícil. Não, tá certo. Acho que já voltou. E aí, para a gente finalizar, gente, o último item, que é o item 10, a mediunidade é uma coisa sagrada, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. E aí Kardec faz uma comparação. O médico oferece o resultado dos seus estudos feitos ao peso de sacrifícios geralmente penosos. O magnetizador, o seu próprio fluido, e frequentemente a sua própria saúde. Eles podem estipular um preço para isso. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos e não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, embora pobres, não cobravam as curas que operavam. Então, ele faz uma comparação aqui entre o profissional da saúde que estuda a medicina, cobra por isso, né? O magnetizador, a mesma coisa, diferente do médium curador, tem a capacidade simplesmente de impor as mãos e auxiliar de uma forma muito rápida pessoas que estão com determinados sofrimentos. Que aquele, pois, que não tem do que viver, procure outros recursos que não os da mediunidade. Ou seja, meu amigo, não tem grana, não é da mediunidade que se deve enriquecer. Procure outros recursos e que não lhe consagre, se necessário, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e os seus sacrifícios enquanto se afastarão dos que pretendem fazer da mediunidade um meio de subir de vida. Ou seja, como eu falei, esses espíritos não nos acompanharão dependendo do propósito ao qual estamos abraçando, né? Justamente aquilo não faz parte da boa comunicação e do que de fato os espíritos de luz querem de nós. E o Jorge complementou aqui, intrigante como em certos locais, não só no nosso país, mas em outros países, a mediunidade é cobrada. Falta de conhecimento, né, Jorge? Falta de conhecimento do doutrina espírita, e aí a gente tem que compreender a responsabilidade da consciência de cada um. Então, a partir do momento que a criatura já tem conhecimento de causa, do porquê daquilo, das responsabilidades que cabem a ela com aquela mediunidade, que muito é dado, muito será cobrado, né? Não dá para a gente fazer qualquer tipo de julgamento, mas a sua colocação é pertinente, né? Em vários lugares, essa mediunidade acaba sendo cobrada e muita gente busca, e é uma coisa normal. É uma coisa normal. Beleza? Semana que vem a gente começa o capítulo 27, período 3. E vamos de encerramento, então. Vamos fazer as nossas vibrações. O Giba já colocou alguns nomes aqui para liberar.
Vamos então fechar os nossos olhos. Vamos elevando mais uma vez os nossos pensamentos, que eles possam se encontrar, que possamos emanar as melhores vibrações, os melhores sentimentos, possamos sentir envoltos essas poderosas vibrações. Vamos sentindo elas saindo do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos. A espiritualidade vai concentrando toda essa energia e vai oferecer para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos, para aqueles que vivem em guerras, para aqueles que vivem em desastres naturais, para as criaturas que passam fome, que vivem na miséria. Possamos vibrar pelo Brasil, por essa pátria bendita que nos acolhe, por todo o povo brasileiro, principalmente pelos mais sofredores nesse momento, lá no Rio Grande do Sul. Que esse povo possa ser acolhido, possa ter as suas aflições acalmadas com as perdas materiais, pessoais. Vibremos também as pessoas nas ruas, perdidas nos vícios, sem família, sem lar. Vibremos as crianças nos orfanatos, aos encarcerados nas prisões, aos idosos nas casas de repouso, aquelas pessoas que sofrem nas suas casas, qualquer tipo de violência, aos doentes em seus lares e seus cuidadores. Vibremos aos hospitais, aos leitos de UTI e aos profissionais de saúde. Possamos vibrar também aos nomes que estão sendo colocados aqui nesse momento: ao Fred Menarbini e família, ao Edair Renaldinho e família, ao Neroaldo Pontes e família, a Ana Lúcia dos Santos e família, a Pedro Pontes Azevedo e família. Vibrações positivas da família Rieger e Balbino. Ao Walter Lima, ao João Gabriel Lima e a Marta Berlim. Vibrações de saúde de Sueli Catarina dos Santos, para José dos Santos, para a família Siqueira, para a família Palhano, para a família Dave, Vasconcelos, Oliveira e Chaves. Vibremos por Alfredo Magalhães, ao Diego Magalhães, ao José Neto, Carmelito, Dilma, Norma Soledade, Terezinha Soledade, William Góes, Lorival Oliveira e Denival Santos. Assim vão para Almira Carvalho e Lorival Oliveira. Pela saúde física e espiritual da família Maia, a Maia Ribeiro, a Edna, o Edson, a Edilene, a Esmeraldina, o Lauro, a Cecília Cristal e a Jéssica Lamounier. Pelos desencarnados, Maria de Lourdes Bertelli Marinho, Sidney de Lima Batista, pela saúde física e espiritual da família Marinho, a família Batista, a família Fontanella, a família Vaz e a família Marco. A Luana, Pedro e Giovanni Costa, pela saúde física da Adnet Santos, pela Lani, pela Nádia Soledade, Anitta Soledade, a Marina Soledade, ao Marcelo Almeida, Trinilda Magalhães, ao Alberto Magalhães, a Priscila Egli, a Elane Carvalho, a Josiane Balbino, Thaís Antunes, Luísa Vasconcelos e Vicente Vasconcelos. A saúde física e espiritual de Pedro, Neroaldo, Vera, Letícia, Fabiola, Ana Lúcia, Gustavo e Fabiano. Ao Mauro Henrique Borges Nogueira de Souza, Betânia Maria Ramos da Silva, Leandro da Silva Freire,
Maria Célia de Souza Freire, Maria Lúcia Lopes de Souza e Marília Cavalcante, também a Socorro Sérgio. A Luzimar da Silva Freire, pela saúde física e psicológica de Kim Sacha e da família da Adnet Santos. Por todos que sofreram com as chuvas no Rio Grande do Sul, por todos que desencarnaram nesses episódios das chuvas, os familiares que sofreram as perdas. São vibrações da Rosana. Ao Gustavo Nicolau, a Gabriela Avanço, Thaís, Manuela, Josmar Nicolau, a família Avanço, e pelos desencarnados Maria José dos Santos, Alberto dos Santos, Vitor Santos, Caetana e Pedro Azevedo e Antônio. A família Monteiro Gonçalves, a Maria Artemis Amaral da Silva e família, Patrícia Felizardo e família, Tamires Duarte e família, Eumano Menezes e família, a Joyce Moraes e família, Boa e Jane, a Eline Remígio e família, é o Pedro Victor. As desencarnadas Maria dos Santos e Maria Madalena Nicolau. Pela saúde física e espiritual do Edson Alves Rocha e Geraldo Xavier da Rocha. Oração pela saúde da Cláudia Ferreira. A Beatriz e Jane família. Ao Pedro Victor e família, a Divanda Oliveira e família. As desencarnadas do Sandra Guimarães Rocha e Dulce Antônia Ferreira Ribeiro. A Ana Castro, a Pieira e Luca. E que a nossa semana seja abençoada. Aqui são as orações da minha mãe. Mariana Coimbra e família. Aos desencarnados Maria do Socorro, Jorge dos Santos, Jair Andrade, Guilmar Nogueira, Arnaldo Leite Vasconcelos, Dona Alzira e o Senhor Luiz, a família Bezerra, a José Fernandes, a José da Costa e Arnold Costa, Jusileis Márcia e a todos do IEG, a família Rocha, aos desencarnados Nerícia, Nilceia e Merivaldo. As vibrações também a Neuza de Oliveira, toda a sua família, ao Anderson de Oliveira, sua esposa, a minha esposa, minha filha, minha mãe, meu irmão, todos os meus familiares, a clínica fecundária. E peço também uma vibração especial para o senhor João de Matos, ele que está sendo hospitalizado nesse momento. Ele tem 82 anos, pedimos que ele e toda a sua família possa ser envolvida em muita luz, de esperança, em boas vibrações para que o melhor ocorra para ele e para a sua família. E a Rocha mete ainda de vibrações aqui para José Xavier da Rocha e Alzira Alves da Rocha. E que nesse momento a gente possa mais uma vez pensar em alguém que tenhamos esquecido, né, por alguns segundos, que possamos emitir esses melhores sentimentos, essas melhores vibrações para essas pessoas. Nos ligamos às falanges do Dr. Bezerra de Menezes, pedimos a ele que fluidifiquem as nossas águas, que durante o nosso repouso e nosso sono possamos receber essas boas energias também, que elas possam ser restauradoras para o nosso corpo físico, espiritual, e que tenhamos uma ótima semana com o auxílio delas. E ainda deixamos uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. E assim, mais uma vez, agradecemos ao Pai pela oportunidade da reunião de hoje, pela companhia de todos vocês. Pedimos que nos envolva em muita luz, em sua proteção ao longo de toda essa semana, nos livrando de todo e qualquer mal. Que possamos auxiliar fazendo a nossa parte, mantendo as boas vibrações ao nosso redor, os bons pensamentos, os bons sentimentos. E assim, que tenhamos uma abençoada semana. E agradecemos, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós,
agora e para todo sempre. Que assim seja, e graças a Deus. E assim encerramos o Evangelho de hoje. Mais uma vez, obrigado pela companhia de todos. Fazer os ajustes técnicos aqui para não ficar caindo a internet para vocês. Semana que vem estamos aqui reunidos mais uma vez, tá bom? Beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus, fiquem bem e até a próxima semana.